Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria nessa noite eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, localize comigo o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Vamos ler os versículos que embasam a nossa temática nesta noite. Enquanto os irmãos folheiam as páginas da Bíblia, eu gostaria de aqui louvar ao Eterno por essa riquíssima oportunidade. Como dito, aos irmãos que ainda não me conhecem, meu nome é Gabriel Vitor, congrego ali na Assembleia de Deus de Brasília, em Sobradinho, um pouquinho distante, mas glória a Deus, estamos aqui nessa noite. Antes de qualquer outra palavra, eu gostaria de aqui felicitar a toda a Dequenoses por esses 12 anos de propagação do Evangelho em Santa Maria, Brasília e no Brasil. Com toda certeza, Deus levantou esta igreja como ramo frutífero a toda essa nação. Que Deus continue prosperando o caminho desta linda igreja. Louvo a Deus também pela vida do pastor Edson, um amigo, a missionária Esther, esposa do Senhor, sua família. Muito bom revê-lo, ver que o Senhor continua esbelto, elegante. Deus continua abençoando a vida do Senhor de maneira poderosa. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo, o pastor Doni, sua querida esposa, a irmã Analice. Muito bom revê-los também. Deus continue os abençoando de maneira poderosa. Irmãos, como o Doni disse, eu já vim aqui em diversas ocasiões e vezes. Acho que a primeira vez que eu vim aqui eu estava noivo. Agora eu já vim casado, recém-casado, já vim pai de um, e agora eu estou vindo com a família um pouco maior. Minha esposa, a irmã Bárbara, que está gestante, estamos esperando o segundo filho, irmãos. Deus tem nos confiado algumas flechas em nossa aljava para a glória do nome dele. Louvar a Deus também pela vida do Ranieri, bom rever aqui, meu amigo Luiz. Que Deus continue te abençoando de maneira poderosa. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Versículo 3, mais uma vez: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Amém? Se você pode, procure o crente mais simpático que está do seu lado neste exato momento. Olhe bem para ele, olhe bem para ela. Teve um irmão ali que nem mexeu a cabeça. Se ficou difícil, procure o crente mais perfumado que está aí do seu lado, mais cheio de Deus que está do seu lado. Olhe bem para ele, olhe bem para ela, diga para ele, diga para ela: vinde, ouvir e viverá. Aleluia. Irmãos, sobre isso eu quero pensar com vocês nesses próximos minutos. Serei muito objetivo e muito ético diante dos minutos que me são ofertados, mas eu estou sentindo muita comunhão de Deus para pregar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que se eu conseguir verbalizar aquilo que Deus me confiou, nós sairemos daqui impactados pelo poder da palavra de Deus. Eu sou um grande apaixonado, se assim eu posso dizer, pela literatura do Antigo Testamento. Eu acredito que os livros do Antigo Testamento têm um espaço um tanto quanto especial no meu coração, e sobre eles eu me labutei a estudá-los um pouco mais. Eu concordo muito com a revelação bíblica ao apontar na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, que havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas, e a nós nesses últimos dias falou pelo Filho, mostrando que na antiga aliança
os mediadores da voz de Deus eram os profetas. Então, tudo que Deus resolveu fazer, falar, transmitir, ensinar, orientar, foi por meio dos seus profetas. Na antiga aliança, desde o legislador Moisés no Gênesis, até o último livro veterotestamentário, o livro do profeta Malaquias, todo o cânon do Antigo Testamento está vertido de cunho profético. Ao analisarmos os profetas da antiga aliança, poderíamos aqui sistematizá-los em alguns grupos, em alguns blocos, para uma melhor compreensão. Alguns começam introduzindo os profetas como os profetas de sinais, e ali está Elias, Eliseu. Outros ainda distinguem os profetas nos blocos de maiores e menores, e Isaías, o que fizemos menção aqui nesta noite, está incluído justamente neste bloco dos profetas maiores. Eu gosto do livro do profeta Isaías, porque o livro do profeta Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento. O livro do profeta Isaías é o livro com o maior emprego de palavras na Bíblia, mostrando como este homem era um homem versado em palavras, como este homem era um homem culto para o seu tempo. O livro do profeta Isaías vai ser apelidado por um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, como o quinto evangelho no Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos, mas o livro de Isaías é apelidado como o quinto evangelho, porque mesmo ele deslocado do tempo, 700 anos antes de Cristo vir à terra, ele profetiza e fala acerca do Messias, como se ele estivesse presente ali, vendo o próprio Cristo caminhando pelas ruas da Galileia. Isso confere a ele o apelido popular que todos nós conhecemos como profeta messiânico. Mas ao ler este livro nós perceberemos que Isaías não se restringe a profetizar só sobre o Messias. Pelo contrário, Isaías vai profetizar sobre todos os temas possíveis. É por isso que alguns comentaristas teológicos vão dizer que Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia. Porque veja, a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Todos os temas que a Bíblia irá abordar, Isaías irá profetizar. Há algumas coincidências, eu não gosto desse termo, mas uso aspas aqui, para mostrar como este homem está alinhado com o que Deus falou ao longo da história. Vejamos, o livro de número 40, o 40º livro da Bíblia Sagrada, é o início do Novo Testamento. Aqui, o Evangelho de Mateus tem como marco o início do ministério de João Batista. Se lermos o capítulo de número 40 do livro do profeta Isaías, ele irá profetizar sobre a voz que clama no deserto. Você percebeu? Isaías está totalmente ligado com o que Deus quis revelar, falar, declarar ao longo da história. Este livro é encantador. Poderíamos passar aqui não somente esta noite, mas todas as noites do ano meditando sobre este livro, sobre este homem, e ainda assim a nossa compreensão não conseguiria alcançá-lo em sua totalidade. Mas de forma simples e objetiva, este livro tem sido dividido em 3 grandes blocos. O primeiro, do capítulo 1 ao capítulo de número 39. Alguns vão dizer que é o proto-Isaías. Isaías está focado em advertir, em juízo contra o pecado de Judá. O segundo grande bloco deste livro, e é o que estamos lendo aqui nesta noite, que é o Deutero-Isaías, do capítulo 40 até o capítulo de número 55, que é conhecido como o livro da consolação, em que Isaías está refletindo sobre o tempo do exílio babilônico que iria se aproximar, oferecendo esperança, profetizando sobre o retorno para Jerusalém. E do capítulo de número 56 até o capítulo de número 66, Isaías está tratando sobre o pós-exílio, sobre a restauração de Israel, sobre o retorno a Jerusalém, a reconstrução e promessas do milênio, novos céus e nova terra. Eu acho isso encantador,
porque o capítulo de número 55, que lemos e que é o tema da nossa festividade, está justamente fazendo a transição entre esses dois blocos, fazendo a transição entre o livro da consolação e fazendo a transição do livro da consolação para esse período focado na restauração de Israel. E eu acho isso poderoso, porque Deus aqui está nos ensinando uma valiosíssima lição. Qual? Deus está nos mostrando que a sua provisão se antecipa à necessidade humana. Porque veja, antes de surgir o cativeiro babilônico, Deus já estava profetizando através deste homem que iria acontecer, que eles iriam descer à Babilônia, que eles iriam passar um período de 70 anos, mas que ele iria levantar Ciro, que seria o rei da Pérsia, que Ciro iria surgir, ser instrumento de libertação para o povo de Israel, que o cativeiro iria acabar e que eles iriam voltar a Jerusalém. Eu gosto disso, porque Deus não apenas cita o nome de Ciro, Ele também já está definindo a função de Ciro. Vai ser instrumento de libertação para o povo de Israel após o cativeiro. E o mais impactante de tudo isso é que é 150 anos antes de Ciro existir, Isaías já está dizendo: é ungido, vai ser levantado e Deus vai usar. Eu acho isso poderoso, porque Deus está nos mostrando que Ele não está dentro da história. Deus está deslocado da história. Deus está governando o tempo, o universo, o mundo e todas as coisas. Ele não está inserido dentro da linha histórica. Ele não está tentando administrar crises à medida que estão surgindo. Pelo contrário, Deus está acima de todas as crises, conduzindo cada detalhe segundo o seu propósito. Para Deus não existe improviso. Na Bíblia não há espaço para incerteza ou tentativa. Tudo aqui está sendo apresentado como algo que já está estabelecido, já está decidido, já está encaminhado, porque Deus não age de acordo, de maneira reativa. Pelo contrário, Deus, de maneira previamente, já ordenou todas as coisas, já sabe de todas as coisas, já permitiu todas as coisas. Dessa forma nós entendemos que a provisão divina não surge como resposta emergencial à necessidade humana, não. Antes mesmo que a dor se manifeste em sua plenitude, Deus já preparou escape para o seu povo. Antes de surgir uma crise, Deus já levantou a solução. Antes de surgir uma necessidade, Deus já estabeleceu um caminho. Antes do desemprego, da separação, do boleto roubar a sua noite de sono essa semana e você ficar preocupado como vai pagar, antes da angústia tomar conta da sua alma, na agenda de Deus já existe provisão. Antes da porta fechar, Deus já tem outra porta aberta para a sua vida. Antes do diagnóstico chegar, Deus já liberou graça para sustentar você. Antes da lágrima descer, o consolo do céu já foi preparado. Antes da oração subir, a resposta já está estabelecida. Antes de você entender, Deus já resolveu todas as coisas. Antes de você perceber a necessidade do arroz, do feijão, do dinheiro, do Pix, do crédito, Deus já providenciou recursos para a sua vida, porque Deus não vê apenas o futuro, Deus já organizou toda a história, toda a sua existência. Oh glória! Deus é o Senhor da história, está regendo todas as coisas. É por isso que eu gosto do capítulo de número 55, porque aqui
é o convite final da graça. Isaías capítulo de número 55 é um dos textos mais ricos deste bloco que nós lemos, porque veja, após ele introduzir o capítulo de número 53 e falar sobre o servo sofredor, falar sobre a restauração do capítulo de número 54, agora ele está fazendo um convite muito poderoso. Este convite está embasado no versículo 1 ao versículo de número 5, e este convite começa de maneira abrangente. Olhemos para a Bíblia: todos. Deus está nos mostrando que o convite da graça está aberto a todos. A todos que têm sede, vinde às águas. A linguagem bíblica é intencional e inclusiva. Todos está apontando para a universalidade, rompendo qualquer limitação ética ou espiritual. Deus está olhando e dizendo: todos que querem, venham. Eu acho isso encantador, porque alguém pode olhar para algum grupo, para alguma classe e querer exercer algum preconceito, algum juízo e dizer: fulano não vai morar no céu, não, Beltrano, esse daí já está condenado, Cicrano dessa maneira, não, Jesus vai voltar, ele vai ficar. A gente pode olhar para algumas classes e até querer restringir o acesso deles à graça de Deus, mas o que a Bíblia está nos mostrando é que todos, independente de suas classes sociais, acadêmicas, financeiras, do seu gênero, todos podem vir às águas e beber e experimentar, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, seja doutor, seja analfabeto, seja da África, da Ásia, da Oceania, da Europa, das Américas, todos. O convite da graça de Deus está aberto. O convite da graça de Deus não é apenas abrangente, mas nos revela que é gracioso em sua essência. Não depende do mérito humano, porque veja, ele diz: sem dinheiro compre. É um paradoxo. Como poderemos comprar sem dinheiro? Ele está dizendo: não tem preço. O que ele está nos mostrando? Que não depende do nosso esforço. E eu acho isso encantador, porque a depender da experiência que você quer ter lá fora, na terra, a depender do que você deseja viver, o dinheiro pode ter pesos diferentes. Exemplo: se você vai comprar um carro popular, é um preço. Se você quer comprar um carro luxuoso importado, é outro preço. Se você quer comprar uma casa à vista, uma casa popular, é um preço. Agora financia uma casa, outro preço. A depender do condomínio onde está essa casa, fica 10, 15 vezes mais cara. Deus está nos mostrando que o convite da graça não está atrelado a isso. Há uma intervenção do valor para o homem, porque perceba, o dinheiro cresce na proporção do prestígio, da exclusividade, daquilo que se atribui como valioso. Quanto mais raro, mais caro. Quanto mais desejado, maior o custo. Só que Deus agora está nos oferecendo no capítulo de número 55 algo que é muito mais valioso do que tudo que é tangível nessa terra. O que, Gabriel? Deus está nos oferecendo vida, satisfação plena, aliança eterna. Alguém pode olhar e dizer: se casa é caro, se carro é caro, se roupa é caro, se comida é caro, quanto vale a vida? Quanto vale satisfação plena? Quanto vale aliança eterna? Deus está olhando para Dequenoses e dizendo: o valor disso é de graça, pode comprar sem dinheiro. O valor disso é sem preço, é generosidade. Estou distribuindo a todos que querem. A lógica humana não alcança, porque um valor que seria inalcançável, Deus está tornando acessível. O que não tem equivalente de valor, Deus não está colocando etiqueta. O que custaria tudo, Deus está oferecendo gratuitamente. A
Aqui é o choque do texto: não é euro, não é dólar, não é real, não é petróleo, é graça por definição. Não pode ser comprado, não pode ser negociado, não é merecido, só pode ser recebido. É graça de Deus. Isaías não está apenas nos convidando, não. A ver, Isaías está querendo desconstruir em nossa mente a mentalidade de um povo acostumado a medir o valor por custo. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o que existia de mais caro já foi pago, e por isso agora é oferecido de graça. Deus não está negociando com o homem, Deus está convidando o homem a usufruir da vida eterna. Você pode adorar a Deus por isso? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu vou te convidar a 10 segundos de celebração, de glória, de aleluia, porque aquilo que você não poderia pagar, aquilo que você não poderia negociar, aquilo que não dava para parcelar, Jesus pagou em seu lugar e está lhe oferecendo nesta noite de graça. Vinde todos que têm sede, comprem mesmo sem ter dinheiro, o banquete da graça está aberto. Aleluia. Oh glória! Quando Isaías diz vinde, ele não está fazendo apenas um convite passivo, ele está chamando para um movimento. Isaías está te chamando para mudar de vida. O vinde envolve uma decisão, uma ruptura, largar com a velha vida, com a velha prática, com a velha caminhada. Logo que a Bíblia está nos mostrando que ninguém chega a Deus por acidente, tropecei e caí na graça, não é isso. O que Deus está nos mostrando é que é necessário o homem vir, a intencionalidade no chamado, e isso se torna ainda mais profundo quando entendemos o que Deus já fez. O primeiro movimento não é nosso, o primeiro movimento foi do céu, porque Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se como servo, tomou a cruz, morreu a nossa morte. Na encarnação do Verbo, era Deus atravessando o abismo entre o pecado que existia entre nós e os céus, e agora diante disso ele está dizendo: eu já fiz o primeiro movimento, agora se inverte, é você que tem que se movimentar e vir até Deus. Deus já veio até nós, agora é a nossa vez de irmos até Ele. O problema é que muitos querem Deus, mas não querem vir até Deus, querem os benefícios do céu, mas não querem o caminho estreito, querem a provisão, mas não tomam o posicionamento adequado, porque ir até Deus exige abandono, exige deixar para trás comportamentos, padrões, ambientes e muitas vezes versões de nós mesmos que já não cabem mais naquilo que Deus está nos chamando a ser. Jesus disse: quem quer vir a mim e não aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, até a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. A palavra aborrecer ali dá a ideia de amar menos. O que Jesus está dizendo: quem quer vir até mim tem que entender que, tratando-se de amor, eu não posso ser segunda opção, eu não posso estar no pódio ocupando o terceiro lugar. Tratando-se sobre amor, se você quer vir até Ele, você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Você percebeu que o
preço para vir até Jesus é caro, mas o custo de não vir a Ele é eterno. Venha a Ele hoje, caminha até Ele hoje. Vai doer, bagagens ficarão para trás, amores serão reposicionados, mas eu vim de Sobradinho para dizer: vai valer a pena. Venha até Ele. Ao ouvir, você precisa ouvi-lo. E o ouvir aqui não está se referindo a um ato passivo apenas de escutar informações. Ouvir, que Isaías está dizendo, é uma resposta ativa, um ato de obedecer. Porque no pensamento bíblico, ouvir não é apenas absorver informações. Ouvir é alinhar a vida naquilo que foi dito. O que a Bíblia está nos convidando não é para sermos só ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22. Não sedes, meus irmãos, meramente ouvintes, mas sedes praticantes, porque senão vocês estarão enganando a si mesmo. Porque o homem que ouve as palavras de Deus e não as pratica é um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Já o homem que ouve e pratica é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você percebeu? Os dois enfrentarão a mesma chuva, os rios transbordarão na mesma casa, os ventos soprarão sobre os dois, só que tem algo que um exerceu, que irá diferenciá-lo do outro. O que? Prática. Obediência. A diferença não está na tempestade, a diferença está no fundamento. O fundamento não era o quanto ouviram, o fundamento é o quanto obedeceram. Um ouviu e praticou, outro ouviu e ignorou. Um permaneceu, o outro caiu. O que Deus está nos mostrando que aqui não vale só o quanto você escuta, aqui tão importante quanto ouvir é praticar. Tem gente que escuta muito a voz de Deus, mas não consegue obedecê-la. Sabe o que Deus quer, mas não consegue praticar. Sabe que deve orar, mas não ora. Sabe que deve jejuar, mas não jejuma. Sabe que deve perdoar, mas nós já estamos no 3º mês do ano e até agora não liberou perdão. Deus está olhando para você nesta noite e está dizendo: estabeleça a sua casa sobre a rocha, porque a obediência não é apenas uma evidência da fé, a obediência é a estrutura que sustenta a sua vida. Em dias de estabilidade, muitos parecem firmes. Agora eu quero ver na pressão, é na crise, é na tempestade. Aí sim a gente vai descobrir quem pratica, quem é obediente, quem está obedecendo a voz de Deus e quem não está. Deus está te chamando não para viver uma fé baseada em emoções que oscilam. Estou triste, não vou para a igreja. Estou alegre, agora conta comigo. Pastor, essa semana eu não gostei muito não, o irmão passou e nem me cumprimentou, estou saindo da equipe de recepção, de liderança, ou seja lá qual for. Porque pessoas que ouvem e não praticam vivem assim, oscilando de acordo com as suas emoções. Mas quem ouve e pratica a palavra de Deus não oscila com as suas emoções. Este construiu a sua casa sobre um fundamento. Este está estabelecendo o edifício da sua fé sobre a palavra que permanece. Passou-se 12 anos e pode passar mais 12, 24, 36, 48, 60. Se Jesus não voltar, aqueles que estão edificados sobre a rocha permanecerão para a glória de Deus. O sucesso desta igreja não está em sua mídia, não está na oratória de seus pregadores, nem na recepção de suas equipes. O sucesso desta igreja está em praticar aquilo que a palavra está nos mandando. Estabeleça
a sua casa, a sua vida, a sua família sobre a rocha que é Cristo. O ouvir não é um convite à exposição, não. O ouvir é um convite à submissão. Obedeça a palavra de Deus. Porque assim, olha o que disse Isaías, e aqui eu caminho para a conclusão: vocês viverão. A vossa alma viverá. Oh glória, eu gosto demais disso, porque veja, Ele não está fazendo uma promessa isolada, Ele está nos apresentando uma consequência. Ele está dizendo: se vocês virem e ouvirem o que eu disse aqui, se você abrir mão de tudo para vir até Jesus e praticar o que Ele está dizendo, se prepara, porque você vai experimentar de verdade o que é vida. Porque tem gente que está no globo terrestre e acha que está vivendo, mas viver de verdade esse mundo não conhece. Esse mundo, muitas pessoas que nele habitam estão apenas existindo. Viver é resultado do processo de quem vem, de quem ouve. Isso é viver de verdade. O que Deus está nos chamando, meus irmãos, é conhecer um outro estágio. Um estágio não apenas da existência humana, mas um estágio da vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Não apenas qualquer vida, vida em abundância. Respirar não é viver. Seguir rotina, cumprir tarefas, acumular dias, isso é apenas existir. Vida no sentido bíblico é outra coisa, é plenitude. É propósito, é sentido restaurado, é paz, é contentamento. Abundância não é material, abundância é espiritual. Abundância não se trata sobre ter muitas coisas, abundância se trata sobre ser transformado por dentro. Uma vida que não depende das circunstâncias externas para fazer sentido, porque o que dá sentido à minha vida é a fonte dela, Deus que está nos céus. Nesta noite eu vim reforçar para Santa Maria toda entender de uma só vez que eles nunca entenderão o que nós experimentamos aqui. Podem passar lá fora e até ridicularizar a nossa fé, porque o conceito de vida no mundo é outro. O conceito de vida lá fora é experimentar, acumular, sentir intensamente, satisfazer os seus desejos. Mas nós aqui dentro entendemos há 12 anos que viver de verdade começa quando o seu eu morre para todas estas coisas. E isso que é a beleza do reino de Deus, é o paradoxo da vida. Aqui você passa a viver de verdade quando o seu eu morre. Deus nesta noite está nos convidando a matar o nosso eu na cruz do Calvário. Como disse Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivia na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus. Enquanto o mundo acha que está vivendo enchendo a cara de cachaça e acordarão amanhã de ressaca, enquanto o mundo acha que está vivendo aproveitando as paixões do presente século, enquanto tem gente que acha que está vivendo cheirando uma carreira de cocaína com um baseado na boca, nós na Dequenoses descobrimos o que é vida de verdade. Vida de verdade é entrar por essas portas às 19 horas sem o peso do pecado nos nossos ombros, porque tomamos o jugo de Cristo, que é leve, que é suave, e hoje eu tenho liberdade de adorá-lo, porque não estou mais morto, não estou mais preso nos pecados, agora eu estou livre, 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 livre. Eu quero convidar só os vivos de verdade. Levante a mão aí agora, as duas mãos. Eu vou te convidar a 1 minuto de glória a Deus. Quem tenta
tenta preservar a própria vida já perdeu, mas quem perdeu a própria vida por amor a Ele, este achou a existência de todas as coisas. Quem se rende, quem se entrega, quem morre para si mesmo, esse encontrou vida em abundância, vida que não oscila, vida que não depende, vida que não se esgota. Só os vivos. Celebre a Deus aí agora. Aleluia. Levante do seu banco, da sua cadeira, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Você está vivo. Estamos há 12 anos plantados em Santa Maria vivos. O inferno, o diabo fez de tudo para que nós continuássemos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas. Mas como disse Paulo, eu vou citar a Bíblia, e quem pegar já pode glorificar. Deus nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, em que outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Você lembra? Você lembra quando se arrastava a Havaiana no bar do Zé? Você lembra quando você passava o final de semana todo engatando uma latinha após a outra e acordava sem saber teu nome, sem saber a sua existência? Pois é, andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros lá fora também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, pela graça somos salvos. É o poder de Deus quem nós opera. Eu quero convidar só os vivos neste exato momento. Só os vivos neste exato momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos aí agora. Eu quero te convidar a levantar um altar de adoração em gratidão pela vida que Deus distribuiu a você. Cristo morreu a sua morte para que hoje nós pudéssemos desfrutar da sua vida. Não era para você estar aqui, não era para você ter este privilégio, não era para você ter este direito, mas Deus abriu os céus em teu favor. Mas o banquete da graça distribuiu uma cadeira para você ocupá-la. Mas Deus, que é poderoso